Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Sala Aberta. Eu sou a Sabrina Jardim. Tatiana Santos. E hoje a gente vai sair da comunidade, explorar o mundo com duas mulheres que fazem, uma que inclusive eu já sei que já andou aí pelo mundo, recebendo aí seus louros. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho essa história dessas mulheres. Vamos conversar um pouco sobre o dia 20 de novembro, o que essa data tem de especial também para nós, para mim, para Tati e para você aí. Fica o convite também para vocês entrarem nessa conversa conosco através dos comentários. Por isso, dá aquele like, clica aí para compartilhar também e bora assistir esse episódio. Exatamente, meninas. Então sejam aí muito bem-vindas. E nós estamos aí num mês em que se fala muito sobre consciência, né, identidade, história. Mas nós hoje, nessa, vamos além disso, além dessas palavras, e queremos mostrar essas trajetórias de vocês, tá? Então, trajetória de força e mostrar o que realmente transforma uma vida. Inclusive, já aproveitamos para te parabenizar. Hoje é dia do conselheiro tutelar. E o conselheiro tutelar muda muitas vidas. E não só a vida daquela criança e daquele adolescente, e sim de todos que estão ali ao seu redor e a sua família. Então, falar sobre essas questões de cor, né? Essa importante, essa pauta também, que é tão falada. E a gente gostaria de falar, assim, que vai além da cor da pessoa. Que a gente não enxerga a cor, a gente enxerga as qualidades da pessoa. Eu digo, estou falando de postura, de sentimento, de tudo. A gente enxerga a garra da pessoa, a gente enxerga a história. Então, claro, essa data é muito importante para a gente refletir. Eu acho muito importante, a gente conversa muito sobre isso na escola e acho que essa mentalidade sendo conversada nas escolas, ela faz com que as crianças já venham com esse pensar diferente sobre as pessoas que estão ao seu redor e principalmente sobre a pessoa em si, como que ela se enxerga, como que ela se coloca perante a sociedade, o que ela aceita e o que ela não aceita dos outros também. Vem tudo isso com essa carga dessa data, dessa história e desse povo tão maravilhoso, qual eu tenho também orgulho de dizer que faço parte. Muito bem, então, ela que virou referência no Brasil inteiro, pela força da sua história e pelo impacto do seu trabalho, Tatiane Moraes, criadora do Sabão da Tinga, @Sabão da Tinga, pessoal. Sigam, curtam, compartilhem, dêem uma olhada lá no projeto, se aprofundem com isso, patrocinem, ajudem, aumentem todos esses movimentos da sociedade aí que faz com que todos nós, como seres humanos, consigamos aí evoluir. E isso é essencial. Bem-vinda, Tatiana. Oi, gurias. Gostaria de agradecer pelo convite. É uma semana que a gente tem trabalhado bastante, que na verdade não é só uma semana, não é só uma data, né? A gente já vem trazendo isso há anos, né? Tentando abrir portas para outras passarem. E graças a Deus eu consegui entrar numa fresta de uma porta e estou tentando abrir portas para outras. É muito importante estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E também estar do lado da Márcia, né, que é uma conselheira tutelar. Eu vim conversando com ela, a gente se conheceu pelas redes sociais. Eu já conheci a filha dela também, que conheci pelas redes sociais. Então, a gente veio conversando e hoje, para mim, assim, me remeteu muito mais, foi muito mais além do que estar aqui falando sobre a consciência da Semana Negra, do Dia da Consciência, né? Hoje vocês trouxeram algo muito impactante para mim. Faz 6 meses que eu perdi meu filho. Meu filho foi assassinado e isso acontece tudo dentro de uma sala de uma conselheira tutelar. Meu filho fugiu de casa com 14 anos e foi morar com uma mulher de 24 anos. E eu fui até o conselho, relatei, e que meu filho, enfim, e ele chegou no conselho também, foi posterior, e dizendo que ele tinha sido agredido, né? E espancado, e a conselheira tutelar permitiu com que ele ficasse onde ele estava.
né? Colocando a vida do meu filho em risco, descredibilizando todo o trabalho que eu tenho dentro da minha comunidade e de outras comunidades. Hoje eu sou uma referência, então eu já viajei internacionalmente podendo falar do impacto que o meu trabalho traz, social e ambiental, e ela me descredibilizou, né? Então a gente vê nível de preparo que nós temos hoje, né? E a Márcia hoje ela se torna uma referência. Eu carrego essa dor comigo diariamente. Tem dias que eu digo, não sei como é que eu vou conseguir, mas eu me levanto de manhã, tomo um banho e, tipo assim, reagir, sabe? Me levanto, tomo um banho e reajo, né? Então, muito obrigada por poder estar aqui, muito obrigada por poder falar, trazer também essa reflexão, que não era pauta, mas que acabou se tornando Não, pauta. ótimo. E como vocês falam, né, que a sala é aberta, então eu Totalmente acho aberto. que o meu coração se abriu para vocês agora neste momento, né? Então é um impacto, né, de uma perca de um filho, né? Sim. É uma dor que não tem fim, né? As pessoas perguntam como é que eu consigo? O meu trabalho, né? O meu trabalho, ainda falei para Márcia, ainda quero fazer um instituto com o nome dele, uma escola de educação infantil, alguma coisa, algo que reflita, né? Então a gente vê o tipo de qualidade de preparo, né? Como que uma criança de 14 anos, uma criança, Uma criança. se governa, pode escolher ficar onde quer ficar, né? Eu fui lá, abri as minhas redes sociais para ela, falei para ela que eu tinha uma vida pública, uma vida aberta, que eu era referência para outras mulheres, para outras mães também, né? E naquele momento eu fui insultada, fui ofendida, me convidaram para sair da sala e não é a pauta, né? Mas foi mais um menino negro que foi vítima da violência, não importa o tipo de violência. Sim. O meu filho foi um menino negro. A negligência é uma Ah, violência. Meu filho foi um menino negro que ele foi colocado a vida dele em risco, ele mesmo se colocou, mas a gente tentou de várias formas, pedir acolhimento, pedir para nada disso foi, não teve. Não Eles teve a escuta, pelo Não, que nós estamos vendo, sim. que é um princípio básico, né, Márcia? Eu aprendi, eu fui conselheira com a Márcia. Márcia é minha colega de anos, e uma coisa que eu aprendi com ela é essa máxima. Temos que primeiro ter essa escuta. Como é que essa família vive, quem é que está com essa criança, com esse adolescente, o que está acontecendo. Ah, precisamos ir até o local, vamos até o local. Então, assim, muito nessa linha antes de tomar qualquer providência. Primeiro, né, Márcia, aquela máxima, cuidado. E não houve foi no teu relato aí, em nenhum momento, pelo que eu estou vendo, foi nem com uma você. vida que ele se colocou em risco, né? E foi acatado pela própria conselheira. Então, fica o meu desabafo aqui também, né? Não, Porque a gente que sala é agradece, aberta. né, Sabrina? Assim, É, nós, e eu sou uma mãe vítima de um menino negro que ele foi vítima de homicídio, né? E isso começou, essa negligência lá dentro do Conselho Tutelar, né? Quando ele relata que ele era agredido pelos pais, pelos familiares, que não tinha ninguém da família que pudesse ficar com ele, né? Minha mãe pedagoga, minha mãe também foi ex-candidata a Conselho Tutelar, eu trabalho com educação socioambiental, todo mundo me conhece na minha comunidade, né? Não tinha como, né? Imagina se eu ia colocar a minha vida, né? E o trabalho que eu desenvolvi durante todos esses anos em risco por uma agressão a um menino que é o meu filho, né? Ele era meu braço direito, ele estava comigo em todos os lugares. Então, ele nunca foi agredido, porque as pessoas... Mas, enfim, né? Eu pedi para ela se dirigir à escola, pedi para ela entrar em contato com a direção, para ver se tinha histórico de ocorrência, de maus tratos. E não foi o que aconteceu, mas a gente está aqui hoje. Esse foi um momento que eu precisava falar, que era um momento de desabafo meu. Essa confiança, né? E também colocar aqui, né, parabenizar a Márcia pelo trabalho que ela faz da acolhida com as crianças, né? Porque é uma data especial também, o Dia do Conselheiro Tutelar, né? Muito, muito. E eu tive, como eu falei, eu aqui da bancada tive a oportunidade de trabalhar com essa mulher, com essa conselheira, com essa mãe. E a Márcia, ela tem essa característica muito forte, que não é ser conselheira, é o ser a mãe. O ser humano. Ela acolhe, ela quer saber. Então, assim, ó, se eu tenho um modelo de conselheira tutelar, você sabe que é você. Então, nosso aqui, parabéns, assim, muito sincero, Márcia.
Meninas, obrigada aí pelo esse convite, né? E dizer para conhecer essa guerreira, essa mulher, e viemos conversando no caminho, onde eu fiquei também sabendo a história dela, tá? E a gente fica meio impactado, né? Porque história de vidas, né? A nossa guerreira aqui é lá do bairro Restinga. E até quando eu conversei com ela há muito tempo, e aí um dia eu esperava, mil perdões. Ela, por quê? Porque agora a correria, agora que eu olhei no teu status do WhatsApp ali, que você está de luta, não perdeu um filho, né? Ela disse, Márcia, ela começou a me contar. Porque a gente corre, e às vezes a gente não olha os pequenos detalhes da vida, assim, do cotidiano, né? Mas é aquilo que a professora Tati falou, né? E a Sabrina, que aqui é a sala aberta, aqui é um lugar para a gente colocar nossos anseios, nossos medos. E aquilo que eu estava te falando, né? Qual é o projeto do Sala Aberta? É estar próximo da comunidade. É a gente debater pautas importantes e ver o que a gente pode transformar na vida de cada um. E cada um dá um pouquinho de si. Então, a gente estava falando isso aí, que o Sala Aberta ele veio para aproximar a escola, que não estava te contando do Sala Aberta, né? A escola, a comunidade, os serviços, a rede, e a gente falar aqui, porque errado todo mundo erra, né? A gente todo dia aprende. Quando eu entrei no conselho, eu digo que eu consiga, nessa minha trajetória, salvar a vida de uma criança. Com certeza já foi muito mais, mas todo dia a gente vai aprendendo, né? E quero dizer para ti que a gente está à tua disposição e você sabe que você está transformando a vida de muitas e muitas crianças. E nós vamos querer mostrar isso, se a Tati nos permitir, com a produtora, a gente quer ir lá mostrar, porque é justamente isso. O Sala Aberta, Tati, ele veio dessa inquietude minha e da Sabrina, e de conversarmos com pessoas assim aliadas e que trabalham diariamente assim fazendo essa diferença, porque é como eu digo, nada contra as grandes mídias. Deixa eles lá, tá tudo certo, eles estão fazendo o papel deles, eles estão ganhando deles. Só que assim, ó, nós começamos a ficar assim um pouco indignadas com as questões de vermos que as pessoas não tinham uma orientação, não sabem onde procurar o seu direito, não sabem onde fazer uma denúncia, não sabem quem procurar, sabe? Porque falta essa orientação. E aí, na escola, a gente vê os pais muitas vezes perdidos, não sabe para que lado ir. E a gente, tá, mas espera aí. Então, nós não temos um local, uma sala, onde se possa conversar, se possa orientar sobre essas questões e aproximar a comunidade, que é o que nos importa. Fica aí. Vamos começar, então, a falar um pouquinho da história de renascer, né, da Tati. Tatiane, tua história já tocou, tua história já tocou muita gente. Tu falas com orgulho e coragem sobre ter vivido na rua, sobre enfrentar o frio de Porto Alegre, sobre recomeçar várias vezes. E aí, a gente queria que tu falasse um pouquinho, então, aqui, contando um pouquinho dessa tua história, porque é um exemplo, tá? É um exemplo para mim, é um exemplo para Tati, é um exemplo para todas as pessoas que estão acompanhando e que te conhecem, que têm o prazer de te conhecer, ainda mais num mundo onde a gente tá cada um olhando para o seu umbigo, ou muitas vezes tá pensando em desistir, tá ficando para baixo porque acha que as coisas não vão acontecer, e olha onde tu chegou, né? Então, mais uma vez agradecer vocês pelo convite. Eu sou a Tatiane, eu tenho 48 anos. Durante 20 anos eu fui dependente química, eu fiz uso de substâncias químicas, porque eu conheci a droga através de um relacionamento abusivo, né? Então, também fica aí mais uma reflexão, né? E aí eu me viciei ao extremo, né, a ponto de não conseguir mais voltar para casa, né? Então foram 12 anos em situação de rua, extremamente na vulnerabilidade. Minha cama era um papelão, morava debaixo dos viadutos, morava debaixo da ponte da rodoviária ali. A reciclagem, ela foi uma das formas de sustentabilidade naquele momento, né? E também pedi esmola nas paradas dos ônibus. Mas a finalidade era droga e para poder me alimentar. Porque aqui nós estamos falando de pessoas adultas, né? Então, a gente sabe que não posso, né? A reciclagem também foi um dos meios
para minha dependência química, para manter meu vício. E aí eu passo por vários processos de ressocialização, de reabilitação, internação medicamentosa. Acontecem muitas coisas nesse período. Eu perco a guarda dos meus filhos. Então eu preciso dar uma virada de chave, né? E tentar recuperar tudo de novo. Então, hoje eu consigo falar com clareza, com seriedade, com transparência. A minha vida, ela é uma vida aberta, tá nas minhas redes sociais. Não é uma vida de eu não tô aqui para me vitimizar, entendeu? Eu tô aqui muito pelo contrário, para dizer que outras mulheres também conseguem ter essa virada de chave, né? Que as mulheres também conseguem sair dessa situação vulnerável, ou seja, através de um relacionamento abusivo, através de uma dependência química, do próprio alcoolismo, que é difícil, né? Então, existe pouco trabalho para isso. Eu vou falar aqui em rede aberta, né? Como é a sala. Eu não acredito na redução de danos. Não tem como eu chegar lá e dizer pro cara que ele vai tomar só um pouquinho de cerveja, ou só um golinho de cachaça, ou que ele vai fumar meio cigarro. Eu não acredito nisso, né? E hoje a política do CAPS, ela é essa, trabalhar com redução de danos. E não tem como tu dizer isso para um viciado, né? Então, eu sigo hoje na minha vida pessoal, eu sigo alguns passos do NA, eu evito pessoas, eu evito hábitos, eu evito lugares, mas eu não deixo de acessar esses lugares, mas eu evito. Eu vou até onde eu sei que eu me permito aí, até onde eu sei que eu consigo, depois eu me retiro do próprio ambiente, do local, né? A minha fé, que é Deus, eu sou evangélica, ela foi fundamental na minha caminhada. E desde que eu me converti, eu levo Jesus para onde eu vou, né? E falo do meu propósito de vida, que é sim os lugares que eu for, os lugares que eu for falar dele, né? E também falar do que ele fez na minha vida, né? Porque o que mudou a minha vida foi a fé. Eu fiz um tratamento psiquiátrico durante 3 anos, medicamentoso. Eu fazia psicoterapia, a minha família pagava para mim. Então, nem todo mundo tem essa possibilidade hoje. A medicação que o SUS oferece, para mim, nunca fez efeito. É uma medicação, ou tu toma demais, tu fica todo mole, sonolento, não consegue trabalhar, não consegue ter uma vida ativa, ou tu para de tomar e volta aquela fissura de novo e tu tem que sair para a rua. Eu fiz um tratamento com uma medicação que não tem, era uma medicação paga, né? A gente comprava uma medicação top de linha no exterior. Então, o meu psiquiatra foi muito legal comigo. A minha mãe pagava a consulta e ele me dava todas as amostras daquele mês. Então, era uma economia, porque o remédio tinha que ser comprado, né? E foi assim, né? Todos os dias. E só por hoje, um passinho de cada vez, né? Que anjo que tu teve na tua vida, né, esse psiquiatra, assim, é tão legal quando a gente vai encontrando pessoas no nosso caminho, essas pessoas vão sendo também alicerce pra gente ir subindo, né, e a gente, essa é uma prerrogativa também, assim, nossa, sabe, de dizer e levar, assim, para todo mundo que a gente não faz nada sozinho, e é por isso que a gente conta tanto com o apoio das pessoas que nos assistem, das pessoas que comentam, compartilham e conversam, nos chamam para falar sobre o nosso projeto, né? E, nossa, eu não imaginava que a tua história fosse assim. Eu já conhecia um pouquinho, mas não que ela fosse assim. E olhar tu contando essa história, vendo o quanto tu te emociona também de contar a tua história, eu acho que não tem preço, assim. Então, também te agradeço por ter aberto aí o coração para nós. Porque, na verdade, eu era uma pessoa desacreditada. Eu era mais um na estatística, né? Exatamente. E eu consegui romper a estatística, né? Eu consegui superar e passar. É difícil, né? É difícil. Quando a gente falou com a Márcia, uma das coisas que a gente usou foi assim... Ela furou uma bolha. Tu furou uma bolha, porque se tu ficasse só no teu meio, na tua comunidade ali, sabe? Que é o que acontece com a maioria das pessoas, mas não, tu conseguiu romper essa bolha e parar em lugares, né? E que até transformar, então... né? Muitas famílias, muitas mulheres, isso. muitas. Tu passou assim. não foi, tu arrastou junto.
Tem muito Eu mais acho ainda. que isso aí é uma característica da gente, né? De nós, mulheres. E eu não me vejo competindo com ninguém. Uhum. Hoje eu sou a Tati do Sabão da Tinga, mas muitas vezes eu fui chamada a nega do sabão, que era assim que as pessoas se referiam, porque não acreditavam. Ah, sabão qualquer pessoa sabe fazer. Vai pra internet, realmente, tem várias receitas. Mas a gente tem que ter um diferencial dentro do nosso negócio, né? E o meu diferencial sempre foi nunca ir sozinha, sempre levar as mulheres comigo. Então, hoje são 340 mulheres já capacitadas, né? Prontas para trabalhar, prontas para falar do impacto ambiental, do impacto social. Eu fui top 10 do ano passado da Expo Favela. Eu fui para São Paulo, representando o Rio Grande do Sul, para falar do impacto. E aí surge o convite para ir para Paris. Eu fui para França, poder falar do impacto que a gente traz dentro daquele trabalho com resíduo. Então, quando eu iniciei, eu fazia sabão. Hoje eu já trabalho atuando diretamente no impacto socioambiental, né? 1 litro de óleo, gurias, ele contamina 25 mil litros de água. O óleo, ele cria uma camada no solo que ele impede a absorção da água. Então, ou seja, ele é sim um dos grandes vilões dos desastres ambientais, um dos grandes vilões do meio ambiente, porque ele cria uma camada no solo que ele impede a absorção. E, além de tudo, ele é um vilão invisível. É diferente de tu pegar uma garrafa e jogar, tu vai estar sempre olhando a garrafa ali, né? O óleo não, tu jogou, ele desapareceu. Visivelmente ele desaparece, mas ele fica agindo nas correntes, né? Se filtrando no solo, ocasionando falta de oxigênio no ar, na água, nos rios. E com essa falta de oxigênio ocorre o quê? A morte dos animais marinhos, a morte dos peixes, né? Então, assim, a gente vem visualizando que é uma cadeia. Eu precisei voltar a estudar para poder entender um pouco mais. Hoje eu faço gestão ambiental, até parei por causa dessa questão do óbito do meu filho, mas para conseguir entender um pouco mais. Então, quando surge esse convite para ir para a França, eu acredito que tenham apresentado vários negócios de impacto. E aí o meu foi escolhido, porque nós, Sabão da Tinga, nós já deixamos de emitir 59 toneladas de CO2 no meio ambiente. Vocês têm ideia do que é isso? Um trabalho só que eu fazia sozinha, só eu e meu marido, Gigante. e se transformar nessa magnitude que é como se tivéssemos retirados do meio ambiente 5 carros populares dentro da Restinga. Então, hoje a gente replica esse modelo de negócio. A gente está aqui para pedir ajuda para replicar esse modelo de negócio. Então, a gente está indo para Cruzeiro, vai atuar entre bairro Cruzeiro e Cristal. A gente está indo para o bairro da Márcia, ali para a Zona Leste, para o Morro Santana. E também estamos indo para o Morro da Polícia. Então, a gente hoje está atuando diretamente, já são 5 bairros da capital. Vocês imaginam o que é trabalhar com... A gente trabalha com a transformação de resíduos. E transformação de vidas, né, Tati? Também, porque dentro do Sabão da Tinga, hoje ele é muito mais do que um sabão. O nome ficou porque é um nome que todo mundo conhece. Ficou a referência. Ficou como Bacana, eu acho referência. legal. Mas a gente tem, então, dentro do Sabão da Tinga, a gente tem o projeto Aurora, né? O Aurora, ele nasce para pegar a mão dessas mulheres. Então, hoje a gente conseguiu, através de um aporte financeiro de um edital privado, um recurso para montar a primeira fábrica de produtos dentro da nossa comunidade. A gente consegue produzir de 50 barras dias para grande escala, para 240 barras dias. Esses produtos são produzidos por elas, né? Para que elas mesmas possam vender e fazer a geração de renda. Só que, além de tudo, a gente tem dentro do projeto a parte da saúde mental, que eu acho que é a parte principal. É trabalhar com a saúde mental. Então, elas chegam, a gente finalizou uma turma agora em outubro, elas chegam no espaço, a gente trabalha com a parte alimentar, também com a insegurança alimentar. Então, elas recebem um café, um coffee break pela manhã, elas passam pela acolhida individual com a terapeuta, ou individual ou em grupo, e depois elas vão para as oficinas. Né? Então, pensando em tudo, né? Eu tive muita dificuldade, gurias, quando eu saí da rua, foi a ressocialização. Eu não me sentia, foram 12 anos fora da sociedade, né? E totalmente excluído, fora do censo, fora de tudo, né? Fora do IBGE. Então, eu não me sentia pertencente, porque não tinha nenhum espaço que eu conseguisse, não me sentia pertencente a acessar os espaços. E aí meu psiquiatra falou assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, tu perdeu milhões de neurônios, né? Tu não vai recuperar. Alguma coisa tu vai recuperar, outras não. Então tu vai ter que te movimentar
de uma forma estratégica, ler bastante, estudar, fazer cursos. Então, eu comecei a fazer curso de depilação, curso de sobrancelha, curso de extensão de cílios. Hoje eu também dou curso nessas áreas. Faço parte de alguns projetos que chamam voluntário, eu vou, né? E aí eu comecei, mas eu sempre fiquei com aquilo, não, tem que fazer algo mais, tem que fazer algo mais, eu tenho que furar a bolha, eu tenho que romper esse ciclo, eu tenho que, né, eu tenho que ser uma mulher que leva outras mulheres junto, né? Então, é assim, eu não consigo. Como várias pessoas fazem vários tipos de produto, né? Tudo com resíduo de cozinha, mas assim, vamos junto, Tati, convida alguém, convida, Tati, leva quem? Não, vamos levar fulano, não, vamos levar. Sempre indico, se me chamar no WhatsApp, sempre vai ter uma indicação de alguma empreendedora, né? Que a gente possa levar junto, que eu possa levar junto comigo, né? Sempre procuro, né? Nunca abrir caminho para quem tá vindo depois de mim, né? Então, a ideia é essa, né? Trabalhar juntas, nos fortalecer. Eu acho que sozinha a gente caminha, mas juntas a gente vai mais longe, Mais né? longe. Eu posso fazer uma pergunta para nossa convidada, Claro. né? A nossa estrela aí, que eu admiro muito. Tati, me fala um pouquinho sobre o projeto Guardiões da Reciclagem e Heróis do Meio Ambiente. Então, o Sabonatinga, ele teve vários convites para ir em várias escolas. E muitas, para falar sobre meio ambiente, sobre resíduo, a gente hoje atua mais enquanto uma escola de educação ambiental, né? Porque é um trabalho de formiguinha. Vou falar, vou chegar lá, mas eu vou contextualizar Sim. aqui. Os produtos que eu produzo na Restinga, eu vendo no Bonfim, eu vendo na Cidade Baixa, eu vendo no Menino Deus, eu vendo num local que a pessoa já é educada ambientalmente. A pessoa já sabe, eu vou ali, vou comprar um produto saudável e ecologicamente, entendeu? É a mesma coisa que a alimentação. Eu não consigo ainda me alimentar organicamente saudável. Por quê? É muito caro. É muito caro. É caro. A gente tem que ser realista e dizer que é caro, né? E os produtos biodegradáveis, existem algumas marcas que já têm essas linhas de produto, só que são produtos extremamente caros também, né? Então, o que acontece? A gente teve convite para ir em várias escolas para falar sobre reciclagem, sobre sustentabilidade, mas foram escolas da comunidades, escolas da periferia. As escolas particulares, elas já têm isso dentro do próprio currículo deles. Então, por isso que quando eu vou num bairro de classe média, alta, eles já sabem que o valor da pegada dos meus produtos. E na comunidade, não. Então, a gente tem que reeducar pessoas para que elas entendam a importância de consumir os nossos produtos. Mas, enfim, chegando lá, as escolas, a gente começou a trabalhar com a educação ambiental, explicando sobre reciclagem, sobre sustentabilidade, e a gente percebeu que dentro das escolas, os alunos tinham vergonha de falar sobre essa questão de que o pai é reciclador ou que a mãe trabalha com reciclagem. Então, a gente cria essas oficinas, né, para atuar enquanto em escola de educação infantil e escola básica mesmo, e né, falando para eles que os verdadeiros heróis são que os guardiões do meio ambiente são os recicladores. Eles que são os nossos verdadeiros heróis. E a gente finaliza aquele curso com uma medalha para que eles entreguem para os pais. E aí a gente descobre ali que quem tem um familiar, aí a gente começa, quem tem um pai, aí vai indo aquelas mãozinhas assim, levantando o dedinho, quase não, né? Tu também? E aí, mas tu não falou que teu pai era isso, sabe? E aí eu digo, não, o teu pai, tu sabe o que o teu pai faz, tu tem ideia. Teu pai é um herói. E aí, no final a gente finaliza chamando as crianças na frente, que tem alguém da família, algum conhecido, que trabalham com a reciclagem. E a gente dá uma medalha para que eles entreguem em casa para esses pais, esses responsáveis, essas pessoas que fazem tão bem para nós, né? Meu Deus do Nós céu. ouvirmos agora isso. Que mulher gigante que tu é. Olha, que orgulho mesmo de saber que tem mulher, gente assim, pelo mundo. Eu não sei nem o que falar, gente. Eu já fiquei emocionada com a questão de toda a tua história, com a questão do trabalho lá do sabão, impactada com essa questão de tu lembrar foi muito bem oportuno falar ali que
Nos bairros de classe média a alta, a gente já conhece, a gente sabe, a gente estuda sobre isso, né? O pessoal que mora na comunidade não se fala muito sobre isso, é visto de uma forma pejorativa, a pessoa que trabalha com reciclagem, teu pai é lixeiro. É assim que é chamado. Né? E claro que deve gerar um constrangimento, uma vergonha das crianças, mas olha como tu consegue ressignificar. Antes era lixo, né? Agora é Isso. valorização de resíduos, né? Exatamente. Então a gente trabalha com reaproveitamento e a gente valoriza. A nossa função hoje não é só reciclar. A gente trabalha diretamente com resíduo do óleo, mas a nossa função não é só reciclar o óleo. A gente transforma aquele óleo em produto. Exatamente. Então a gente faz velas aromáticas, sachês aromáticos, a gente faz sabão em pó, sabão líquido, sabão em pasta, sabão em barra, multiuso. Tudo isso são derivados do resíduo do óleo. E a gente sabe que além desses produtos todos que eu faço, dá para fazer biodiesel, dá para fazer ração animal, dá para fazer tintas. Tudo isso do derivado do... Então, hoje, dentro do Sabão da Tinga, a gente já tem os nossos uniformes, eles são feitos com fio de garrafa plástica, com fio PET. Não é produzido por nós, mas a gente já tem uma impressora 3D pequenininha, estamos trabalhando para começar a desenvolver algumas peças, ou tipo um chaveiro, alguma coisa assim, para tentar diminuir esse impacto que é esses desastres ambientais, né, gurias? Porque ele é mundial, né? Isso daí, a gente está passando por uma semana de COP, né? É isso de que COP 30. isso que eu ia aproveitar, ia falar assim. Eu estava esperando um momento para falar sobre isso. Antes, então, a COP 30 tivesse ocorrido lá dentro da Restinga e tivessem ouvido tudo que tu tem para falar e visto tudo que tu tem para fazer. Porque enquanto tu tá deixando de colocar, de lançar na natureza quantos de óleo, quantos litros? Remissão de redução 59 toneladas de CO2 e preservação 60 milhões de litros de água preservados. Olha aí. E com uma iniciativa pequenininha, né, guria? Só Sim. eu, meu marido, agora que a gente vem com essas parceiras que vêm ajudando e contribuindo. Então, a gente consegue aumentar a coleta, ampliar a capacitação e principalmente a conscientização, né? Olha aí. E na COP 30, do outro lado lá do país, nós temos daí um navio, né, cruzeiro lá, um iate, sei lá como é que se chama aquilo, que eu também nunca entrei. Um dia espero eu entrar também, mas enfim. Jogando óleo a dar com pau na água, acabando com tudo, enquanto os nossos... E aí eu digo assim, ó, o que a gente sempre fala aqui, independente do partido, a gente não tá aqui para atacar partido nenhum, para atacar nem lado A nem lado B. Nós estamos aqui para cutucar assim com vara bem curta quem tá lá no poder. Porque quem estiver no poder tem que ser responsável. Então, uma pessoa que, como tu bem falou, tu disse ali que o psiquiatra falou, tu perdeu vários neurônios. Perdeu vários neurônios e tá fazendo isso pelo meio ambiente? E as pessoas, então, que têm todos os neurônios estão fazendo o contrário. Cara, eu vou perder neurônio, então. Nossa Senhora. Não, sem contar que tem a sala azul, né? Que é assim que eles se referem, né? Ao espaço lá, que eles decidem o que nós temos que fazer sem nós estarmos lá. Né? Isso acontece na educação também. É uma também. decisão global, na verdade, né? Uma decisão mundial. Assim, também teve, né, na ONU. Acho que não me lembro se foi um decreto, foi em 2015, eu não me lembro. Mas a gente pode olhar agora aqui que eles tinham, então, que inserir pessoas negras, né, dentro de espaços, ter mais pessoas negras, né. Então, a gente tem hoje a Globo como referência, né, que ela se adaptou a uma narrativa da ONU, né, na verdade, não é uma narrativa, como é que eu coloco, gurias, me ajudem aqui, a um decreto, como é que se fala isso? Eu acho que foi no ano de 2015, se eu não me engano, foi em 2015. Então, assim, que tinham que ter pretos inseridos em mais espaços, né? Sim. Então, a gente vê que hoje ali o elenco todo é preto, né? Mas vamos ver, né? Cumpriram a meta, na verdade, né? Cumpriram a meta e a gente fala ali, não só... A gente está falando de veículos de comunicação, mas a gente está falando de empresas bancos terem mais
gerentes pretos, né? Terem mais pessoas e pretos ocupando esses espaços, né? Então é muito fácil hoje eles estarem lá decidindo o que a gente tem que aplicar na nossa comunidade, né? Na nossa vida, no nosso bairro, porque eu tenho certeza que eles não consomem os produtos que eles produzem. Ah, com certeza que não. Com certeza que não. Eles inventam tudo, né, para destruir o meio ambiente, e a gente está trabalhando para os povos originários, né? Porque na natureza tudo se reaproveita, né? Nada se decompõe. A gente pode fazer uma boa compostagem de um resíduo orgânico E bem como tu falou, e fazer um churume ali de biofertilizante. a comida, bem como tu falou, a comida, quando ela é orgânica, ela tem um valor, né? E é caro a gente se alimentar assim. Então, o que que sobra pro pobre, pro preto, pro favelado, pra pessoa que tem pouca grana, inclusive classe média, porque tá difícil, tá cada vez mais difícil. O que que sobra? Sobra a gente pegar e comer aquelas frutas, aquelas verduras todas que vende no mercado, cheio de agrotóxico, paga caro, mas é aquilo ali que dá. O orgânico, quem consegue comprar, consegue se alimentar daquilo ali. Aí sim, daí eles querem. Agora, quando é o produto de beleza, não, eu quero ou um sabão do dia a dia ou alguma coisa. Não, 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 não. Não quero esse aí do reciclado. Alguns até vão querer, mas a maioria é o que querem? É marca, é nome, é o que está lá na prateleira da farmácia, é o que está outra indústria que está ganhando, uma indústria que muitas vezes está poluindo, está agredindo também o meio ambiente, é essa que está ganhando, né? Então, assim, olha, hoje tu não vai passar frio, tu tá coberta de razão. Eu tô com essa hoje, né? Eu falei 2, 3 vezes já. Mas não é verdade, Gurias, porque assim, ó, a pessoa que produz um produto químico, ela não consome aquele produto químico, ela consome um produto natural. A pessoa que produz vocês já viram a diferença de uma alface que eles fazem? Eles fazem uma alface em uma semana. Sim. Vocês já viram a diferença de uma alface linda? Porque a gente come com os olhos, né? A gente compra com os olhos. Sim. Aí tu vai comprar aquela alface linda e tá lá orgânica, bem pequenininha, 2, 3 folhinhas, ali que tá caríssimo, uma fortuna, mas ali que tá a propriedade de vitaminas, né? Então, assim, eu vejo que eles fazem uma produção de muito... Nossa, uma alface eles fazem em uma semana, né? Sim. Então, sempre digo, nem tudo que é bonito é o que é bom. Não, e outra, tu sabe que a gente sempre fala que o chuchu não tem gosto, né? Ah, não tem gosto de chuchu, e água de chuchu. O chuchu que a minha sogra plantou na casa dela, sem nada de agrotóxico, usando churume, sabe? Verde por dentro, mas verde. E com gosto. Nunca vi coisa igual, com sabor, com gosto. O que não tem gosto é esse aí, vem esbranquiçado, meio, né? É grande, é bonito, brilhoso, mas é todo Até esbranquiçado. o produto ali, no caso, né, orgânico ali, agora eu tô há algum tempo com um projeto aí que é uma horta comunitária. É isso que eu ia falar também. Falar sobre isso, Márcia. E aí a gente vê que os produtos ali, eles duram muito mais, o produto orgânico, até na geladeira, né? Um alface, hoje a gente E o que é o cheiro? faz doações para a comunidade, as nossas crianças estão plantando e estão colhendo dentro do bairro Limão Santana, e eles duram muito mais, sem o veneno, né, que é colocado para o crescimento mais rápido. E o que agora, voltando o que a Tati falou, referente ao projeto ambiental nas escolas, eu acho que isso é muito importante, porque a gente vê todo mundo falando do meio ambiente, a gente falando do resíduo, a gente falando da separação do lixo, mas não é trabalhado na base, né? Não é trabalhado isso com as nossas crianças da comunidade, da periferia. Então, eu acho que é uma maneira, assim, da gente estar resgatando. Quando eu falo, um dia eu falei para as meninas aqui, a gente tem, vou dar um exemplo, Morro Santana. A gente tem um cartão postal, o Morro Santana ali, que é o ponto mais alto da cidade de Porto Alegre. Nós temos ali aquele espaço lindo, é um jardim, né? Que a gente tem até uma ecotrilha ali, feita pelo nosso grupo, e não é explorado isso aí, a identidade do Morro Santana, como ele surgiu, os primeiros habitantes, a história dele, aquelas crateras. Trabalhar as escolas sobre a separação do lixo, sobre o resíduo, a compostagem, é tão importante isso. Então, é uma pauta, eu acho que é importante agora, né?
mais que o COP, agora 30 aí tá em alta, mas que a gente tem que resgatar isso, e eu vou dizer pra ti, Tati, acho que é uma coisa até de Deus, assim, porque a gente foi se aproximando, e eu me lembro que um dia eu postei algo da horta, assim, e a Tati me chamou. A horta é projeto teu? Eu disse, eu disse, vou te chamar. E aí eu buscando, assim, informações ali, a gente conhecendo, e tem tudo a ver, né, com a linha de trabalho que você faz dentro da cidade de Porto Alegre, que você executa, e mais importante que a gente vê muitos projetos que a gente vê de criança, adolescente, do idoso, mas e as nossas mulheres, né, essas mães, que a gente tem que prepará-las, a gente tem que acolhê-las, né, para tentar até resgatar também seus filhos. Então, acho que é fundamental isso aí, sabe? Isso. Então, hoje a gente tem no Samunatinga o Projeto Aurora, que as mães, além de participar dessas oficinas e participar da parte da questão da saúde mental, elas têm uma sala do Espaço Kids que elas podem levar seus filhos. Porque não tem com quem deixar. Então, elas podem inserir as crianças. Mas agora, voltando no que a Márcia falou, sobre a gente conseguir se alimentar saudável e organicamente bem, eu ainda não consigo. A minha família ainda não consegue. Tá? Porque é muito caro, né? Então sempre foi a minha ideia? Democratizar o acesso da comunidade a esse tipo de produto. Porque eles inventam uma bomba, tipo, primeiro primeiro eles inventaram que ninguém podia comer ovo, era um ovo por dia por causa da tal salmonela. Agora as pessoas comem até 20 ovos. Mudaram a questão e o conceito. Então, depois que eles já deixaram a gente bem envenenado, que nem minha mãe diz, primeiro inventaram que a gente não podia comer a tal da banha. Como a minha avó me criou comendo banha? A minha avó tá com 97 anos. A minha avó com 97 anos criou a gente comendo banha. Ai, porque não pode comer banha. Ai, porque não pode comer banha, que vão matar, que vai entupir, que isso, que aquilo, que as veias. Todo mundo vivo, né? E a nossa geração, a gente vê pessoas morrendo cedo demais, a gente vê pessoas com infarto fulminante. Isso aí é um conceito que as próprias indústrias criam, a gente começa a seguir ali, aí fica todo mundo nas redes sociais, na internet, nas mídias, né? Não pode comer, não pode comer, não pode fazer. Aí daqui a pouco todo mundo foi lá e ninguém... Aí agora pode voltar a comer. Aí, então, a gente acaba sendo manipulado por esse movimento que eles criam, né? É um movimento que eles criam, as grandes indústrias, né? Exatamente. A gente está falando de grandes indústrias, de grandes marcas. E então, assim, por que a comunidade não pode ter acesso a comer produtos que eles mesmos plantam? Por que a comunidade então, não pode ter acesso a consumir produtos biodegradáveis que não vão contaminar o solo, não vão contaminar o meio ambiente, não vão contaminar a saúde, porque entra pelas correntes sanguíneas. Vocês sabiam que um detergente de qualquer marca, nem vou falar marca aqui, tá? Um detergente de qualquer marca, vocês têm que enxaguar a louça 20 vezes para poder usar? Um talher, um prato, um copo, 20 vezes para poder usar. Já um produto que tu faz na própria cozinha, em casa, tu não precisa disso. Entendeu? Porque eles devem ter no rótulo ali cheio de informações, né, com as letras minúsculas. Muitas vezes a comunidade não consegue, não tem acesso a óculos, não tem acesso à saúde ocular, não tem acesso, né, não conseguem ler e acabam consumindo. Eu, às vezes, quando eu não tenho, eu sou obrigada, porque eu tenho que correr ali e comprar, sabe? Então, é sobre isso. Por que a comunidade sempre vai ficar excluída de todos os espaços? Não podem se alimentar organicamente, saudável. Então, a ideia da Márcia aqui, replicar as hortas, né? Trazer investimento para que a comunidade ali ela possa distribuir, não sei qual forma que ela vai fazer essa gestão ali, mas que ela possa distribuir, que as pessoas consigam acessar esses alimentos que para a saúde é tão importante, se alimentar saudável e organicamente bem. Né? Mas aí quem é que vai estar lucrando com isso? Aí a pergunta que fica, e quem vai lucrar? Porque enquanto a comunidade está servindo para que outros enriqueçam através da venda dos produtos, através de gastos lá com medicações depois que adoece por conta do uso ou da alimentação que não é saudável, né, do uso dos produtos, enfim, as medicações, a indústria farmacêutica, a gente está falando de coisas assim, ó, gigantescas. E que bom que existe o Sala Aberta para ser mais uma porta de voz para pessoas como tu, Tati, que está, né,
colocando aí a boca no trombone, e eu sei que tem muita gente que vai assistir esse programa aqui, e acho que a gente vai conseguir aumentar cada vez mais as pessoas que estão se acordando, né? Que eu acho que esse é o termo. A gente tem que acordar. Chega da gente pegar e ficar simplesmente servindo de trampolim para pessoas enriquecerem às custas da saúde nossa e dos nossos, né? A gente vê hoje que qualquer espaço, fecha um salão de beleza, abre uma farmácia. Fecha uma rede de supermercado, abre uma farmácia. Fecha uma barbearia, abre uma farmácia. Então, assim, ó, aonde a gente vai parar? Sim, a gente tá Nós ali doente. desculpa. Não, desculpa. No bairro Morro Santanilha, a gente está com 2 hortas comunitárias, né? E a gente tem um incentivo da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, o secretário Cássio Strogildo ali, que faz a gestão, né, da secretaria, onde dá o suporte. E é bem gostoso, assim, esse projeto, e tá na cidade inteira, né, que é as hortas comunitárias. Porque está resgatando, está trabalhando também as famílias, as crianças e adolescentes. A gente tem um projeto lá junto com a Associação dos Moradores, 2 associações, né, que é o Jardim Continental e Laranjeiras, onde a gente faz esse trabalho. E agora a parceria com a nossa Tati aí, para divulgar ali o espaço também, né, e para ela trazer esse projeto voltado. Quando ela começou a me falar do projeto que ela tem na cidade, e onde ela trabalha também a autoestima das mulheres, tem um espaço ali para atender as crianças, as mulheres que têm os seus filhos que estão fazendo o curso, elas vão ter um espaço também para a criança ficar, né, enquanto elas fazem esse trabalho. É fundamental, assim, é olhar tudo. Ô, Tati, queria só te fazer uma pergunta. Você foi top 10 na Ex Favela 2024, né? Isso. 2025... O que eu sei que teve alguma coisa do Ex Favela também, né? Qual foi a classificação, qual foi o prêmio, como é que foi? 2025, então, é que a gente fala, a gente vem abrindo portas, né, para os que vêm vindo atrás. Acreditaram tanto no trabalho que já está sendo feito, esse ano foi o 3º ano, o que aconteceu no 1º ano e o que aconteceu no 2º ano, do impacto que teve, que esse ano a gente conseguiu, que eu falo, a Expo Favela, a CUFA, né, Central Única das Favelas, conseguiram um aporte financeiro para os 5 primeiros, que foi R$10 mil, para conseguir investir nos negócios e fomentar os próprios negócios. O que acontece, gurias? Muitos empreendedores que moram na comunidade, eles não se reconhecem como empresa e nem como empreendedores. Para eles estão quebrando um galho. Para eles estão fazendo um corre. Estão fazendo um bico. A gente está só fazendo um bico, uma barra de uma calça, uma bainha de uma calça. Então, ela não se reconhece que ela é uma empreendedora e que ela é uma costureira, né? Então, a gente tem que trabalhar isso também dentro das comunidades, né? Não, vocês são empreendedores, vocês são microempreendedores. Ah, mas eu só estou quebrando um galho para minha vizinha que foi trabalhar cuidando. Não, tu é uma microempreendedora, entende? Então, é importante a gente ter esses espaços para a gente conseguir acessar. É importante a gente tirar a favela e levar para o asfalto. Entende? É muito importante a gente trazer a favela para o asfalto, né? Para eles verem que dentro da favela tem inovação, que dentro da favela tem potência, que dentro da favela não é só aquilo que eles vendem aquilo que eles querem vender. Que dentro da favela tem carente, são só carentes, a gente vai lá, em véspera de eleição a gente doa uma cesta básica. Não, porque a favela já está abrindo os olhos. As comunidades já estão entendendo, elas já estão começando a entender que elas são pertencentes e que elas podem estar presentes em qualquer lugar. Então hoje eu sei que eu posso estar presente em qualquer lugar. Porque o meu trabalho me leva nesses lugares, né? Então, é isso que a gente quer fazer também em outras comunidades. Quando a Márcia trouxe esse convite e eu perguntei, tu tem um espaço? Tem. Tu tem onde deixar as crianças? Tem. Tu tem? Tem. Então, fechou. Entende? Hoje nós ganhamos através de um fundo filantrópico privado, um edital de arrecadação. Então, gurias, eu estou aqui para fazer um pedido para vocês na sala aberta que nos ajudem a apoiar esse projeto. Vai ser feito uma vaquinha pela benfeitoria e a gente tem que captar R$40 mil. Desses 40 mil, eles vão triplicar o valor. Aí a gente vai conseguir fazer mais 3 turmas do Projeto Aurora, uma no Morro Santana, junto com a Márcia, uma no Morro da Polícia e mais uma na Restinga. E então a
nossa fábrica que a gente vai abrir na Cruzeiro já é para um outro aporte que já foi destinado, né? Através de uma emenda parlamentar, porque a gente também precisa acessar esses espaços que são nossos, né? Claro. A gente elegeu, a gente colocou, então a gente tem que também começar a aprender a cobrar. Então vai ser feito um acesso através dessa emenda parlamentar. Então a gente vai destinar esse recurso diretamente para uma associação lá na Cruzeiro, que a gente vai gerir e trabalhar com as mulheres. Então cada mulher que participar, ela vai ser contemplada por um aporte financeiro para finalizar o ciclo, certificado e uma cesta básica. E a gente estava conversando agora, né, na vinda, se a gente consegue também inserir ali um kit inicial para elas saírem trabalhando. Então, elas passam por essa oficina de saúde mental, passam por um processo de capacitação de empreendedorismo, marketing, precificação, para aprender a precificar os negócios. E muito interessante que a gente vê nas outras oficinas que elas não se reconhecem, não gostei muito de fazer isso, mas elas acabam se identificando, mas eu faço pão feito de casa. E aí elas aprendem a precificar o pão, aprendem a fazer o marketing do pão. Tinha uma menina uma senhora, né? A Luciane, ela não se identificava e aí ela fazia alfajor. Mas não se identificava como empreendedora. Não, eu só faço por fazer, tipo assim, sabe? Aí levei pra feira do Sebrae, ela foi a que vendeu todos os produtos dela. Não sobrou nenhum. Então é importante a gente fazer elas se despertarem. É da autonomia, né? Da autoestima, né? Botar ela de novo no mercado de trabalho, né? Trabalhar isso aí. Essa parte, assim, que quando a Tati começou a falar, isso me toca muito, porque a mulher, como é que eu vou falar assim? A mulher precisa de tudo isso, porque nós mulheres, não é que nós somos melhores ou somos piores que os homens, mas numa sociedade machista, patriarcal e todo aquele kit e todas as coisas que nós passamos, assim, muitas vezes como relações abusivas, comportamento abusivo. Hoje mesmo nós estávamos conversando na escola. Tu veja como naquele ambiente escolar ali, de certa forma nós estamos protegidas, mas tu veja como a gente se sente. Agora eu vou falar aqui abertamente, tá, sobre o que é. Nós estamos com uma situação nas escolas municipais de Porto Alegre que é a seguinte: o pessoal, nós estamos em aula ainda, e o pessoal mesmo assim enviou batalhões, porque batalhões para pintar, para arrumar a escola, para isso, para aquilo. Só que nós estamos com o ano letivo correndo ainda. Sim. Tem que então, conseguir. Nós temos crianças, nós temos adolescentes e nós temos nós, professores dentro da escola, que está se tornando uma situação diariamente que está desconfortável para nós. Então, naquele ambiente ali protegida, com vários colegas, com várias mulheres, a gente sente, eu fico me colocando assim, nesse lugar, sabe, Tati, dessa falta de proteção, ou seja, eu passo por uma relação abusiva, eu tenho alguns filhos, né, 2, 3 filhos, ou eu tenho um filho, sei lá, e esse marido não está mais comigo, foi uma relação casual ali, eu estou fora do mercado de trabalho, e eu tenho aquelas crianças, eu tenho a vida, como é que eu me coloco diante da vida? Porque muitas vezes eu não tenho a família, eu não tenho um apoio, eu não tenho uma orientação. Então, esse trabalho que vocês estão falando, assim, é gigantesco. Porque precisa existir isso. E, do outro lado, nós que estamos aqui como professoras da Sabrina, a gente procura trabalhar essa prevenção. Até não chegar. Mas e quando chega, que é o caso? Você sabe, assim, que a gente tem que sentir na pele, né? Para ver o que uma mulher, o que uma mãe passa. Eu sempre fui muito, assim, contra muito. Eu achava que muito tinha vitimismo, que não existia, que não acontecia. Mas, assim, eu vejo hoje, tá? Que realmente tem machismo, sim, tá? Tem. E eles, a fala masculina, eles se protege muito, né? E até num debate, quando eles estão debatendo, é coisa muito tranquila. Quando entra uma mulher, a gente sofre uma pressão bem diferente, tá? Isso aí eu senti na pele, senti na carne. Eu vejo que a diferença, que tem o clube do Luluzinho, né, que eu vou botar, que o homem se protege.
tá? Então, acho que chegou a hora da nós mulheres também começar, porque nós mesmos, a gente vê isso aí, eu acho que todo dia, vocês vão concordar, a gente disputa uma com a outra. Exatamente. A gente não se apoia, tá? Então, tá na hora de nós abraçar uma outra, abraçar a causa de uma outra e se apoiarem. Porque a gente vê no dia a dia, no cotidiano, olha só, quer dizer que uma mulher chegou e falou pra ele, olha o barulho, olha isso, olha aquilo, o jeito que ele falasse, e se fosse um homem, ele ia falar isso aí? Não ia. Não, Mas não ia. né? Então, assim, a gente vê mesmo, e eu vou dizer, eu não levantava muito essa bandeira, e a gente tem que passar por isso, que tem sim, tem uma grande diferença do respeito com a mulher. E de hoje em diante, assim, de hoje em diante, há muito tempo, né? Corta essa parte. Eu vou começar a brigar muito por isso. E trabalhar os nossos filhos, porque nós criamos nossos homens, gente. A Exatamente. gente criou eles, a gente dá mamar, a gente muda a fralda, que o pai muito pouco participa. Né? O pai trabalha e a mulher fica ali no dia a dia fazendo. Nós criamos, nós damos educação, nós damos exemplo. Então, nós transformar. Essa é a nova geração aí. Eu tenho amigas que falam assim, ah, não gosto de homem, ah, não sei o que de homem. E eu digo assim, não, a gente não pode falar isso. Eu, principalmente, porque sou mãe de um menino, então, assim, eu crio meu filho para que ele veja essas situações, eu mostro, eu falo sobre essas situações, e eu quero que o meu filho, ele seja um príncipe, sabe? Para mulher que ele for se casar, enfim, e tal. Então, eu já crio nesse sentido. E agora eu me perdi de novo. Mas que a Corta gente isso. também mas que a gente também não perca o seguinte, né? Já aproveitando falando da mulher, essa lei Maria da Penha é maravilhosa, mas também agora tem um adendo que eu vi que uma deputada colocou que a falsa denúncia, né, vai gerar prisão, e eu acho que estava na hora, porque dentro do conselho, em qualquer outro lugar, eu acho que até dentro da escola a gente sabe que tem às vezes manipulações referentes à violência, né? E que acabam, às vezes, utilizando isso aí até pra tomar posse do filho, porque nós mulheres, a gente acha que o filho é nosso, né? Tudo é nosso. Então, assim, eu acho que essa lei veio agora pra clarear. É uma lei bonita, uma lei séria, e nós, mulheres, nós temos que não usá-la futilmente. A gente Aí tem que valorizar essa lei, gente. Eu lembrei agora do que eu ia continuar, né? Então, assim, ó. E aí, de outro lado, as mulheres falando mal dos homens e tal. E de outro lado, a gente vê as mulheres se atacando, né? Fazendo contra os homens, aprontando e não levando a sério as outras pessoas, não se apoiando. Eu passei, por exemplo, por uma situação bem difícil em 2020 e 2022. Eu estava grávida e eu perdi o neném, já com 6 meses e depois com 4 meses. E, assim, muitas mulheres que eu vejo lutando uma causa realmente, assim, sabe, feminina, tá? E que se dizem feministas e que tem, assim, ó, levantam a bandeira do útero, sabe? Nem para me mandar uma mensagem para dizer assim, ó, vem cá, cachorra, como é que tu tá? Quero um abraço. Quer um abraço? Nem para isso, tá? Então, assim, é muito lindo a gente ir para rede social, a gente falar que a gente, ai, uma mão segura a outra, nós apoiamos as mulheres, mas mais lindo ainda é na vida real a gente olhar para uma pessoa, como eu tô olhando aqui para Tatiane com orgulho da pessoa que ela é, olhar para a história dela, se sensibilizar e dizer, eu sinto muito por tudo que tu passou, tá? E porque pelo que tu tá passando também. É muito mais bonito a gente olhar para uma pessoa como a Márcia e dizer, Márcia, parabéns pelo teu trabalho, que mulher necessária que tu é. Eu sou muito grata pelo ano de 2026, por ter conhecido a minha amiga tão linda, tão maravilhosa, e que embarcou nessa loucura junto comigo, e a gente se admira mutuamente, e a gente encara as coisas juntas, e através dela eu pude te conhecer, e agora a gente conhecer a Tatiane também. Então, isso é muito mais bonito do que eu chegar lá no Instagram e lacrar com uma frase, tá? Ou pegar e fazer, sei lá, alguma tatuagem, alguma coisa que tenha a ver com mulher, né? E depois... na hora de botar em ação. É ações, né? Gente... Mas é que aquilo que a gente conversa, isso aqui é vivência, né? Isso aqui é viver. Isso aqui, no momento que ela chega aqui e abre o coração para nós e que a gente troca uma ideia e que ela já fala do projeto dela e a Márcia do dela e nós dos nossos,
porque a gente também faz muita diferença diariamente, é isso que eu estou dizendo, e principalmente nessa prevenção. A Sabrina com os menores ali, eu com o pessoal que já está indo ali para o ensino médio, ensino fundamental. Nós aqui estamos vivendo, não é uma lacração de rede social, não é uma frase. Nós aqui é angariar fundos, apoiar o projeto dela, apoiar a vaquinha dela, fazer acontecer. Hoje o pessoal adora fazer na rede social. Adora, vai lá e coloca uma frase, mas e o dia a dia? E o vamos ver, como eu vou lá, vejo a Márcia, me manda lá, me faz vídeo, tá ali na horta com as crianças emocionadas. Ou tá lá a Tati fazendo todo o projeto. Ela falando do primeiro acolhimento da mulher ali, eu já me senti acolhida, porque eu já me coloco, eu já penso numa situação perdida, porque a gente se coloca na situação. A gente é mulher, a gente é mãe, a gente tem as perdas, a gente tem as lutas, que é como a Márcia falou. Só quem é mãe, só quem é uma mulher, que sente o que a gente sente na pele. Então, é diferente. Então, é para isso que nós estamos aqui com sala aberta. Chega de lacração na rede social, de frase. Vem para cá contar o teu projeto, vem cá dizer o que tu está fazendo, que a gente vai apoiar, a gente vai atrás de fundo, a gente quer passar essas informações. Agora, informações pertinentes. Do meu bairro, da minha cidade, do meu estado, do mundo, do meu país. Mas chega de tanta bobagem, gente. Pronto, falei. É verdade. Então, assim, pessoal, é importante a gente se fortalecer, né? Juntas a gente sempre vai ser mais forte do que separados. Hoje a gente tá aqui 4 mulheres, né? Para se fortalecer, cada uma fortalecendo uma a outra, cada uma fortalecendo seus projetos, seus sonhos. Porque eu não faço para mim, entendeu? Para mim eu já fiz, né? Eu já consegui sair da rua, já consegui sair da situação de vulnerabilidade. Só que eu não podia continuar caminhando sozinha, eu não podia deixar aqueles que ficaram para trás lá, né? Eu sempre quis trabalhar mais com moradores de situação de rua mesmo, mas aí é um outro passo que tem que ter a saúde mental junto, né? Sim. E a gente mal tem um acesso, né, psiquiatra no posto de saúde para daqui a 1 ano, né, gurias? Então, se tu não tem um convênio no CAPS também, um psiquiatra para daqui a 8 meses. Então, tu conseguir trabalhar com esse público, assim, é difícil. Eu passei por um processo bem longo, foram 3 anos de medicação, mas mesmo assim eu segui meus sonhos e aí foi tomando outros rumos, né? E aí eu chego nas mulheres, né? Me identifico também. E agora, a Márcia fala muito dos jovens dela, né? Dos adolescentes dela. Agora eu quero trabalhar assim, depois de tudo que aconteceu com meu filho, né? Eu quero inserir alguma coisa que consiga também incluir os jovens e adolescentes, né? Então a gente está montando ali, a Márcia vem montando esse projeto das hortas, mas eu já estou bolando alguma outra coisa que eu também quero vir em um outro momento aqui e dividir para vocês, quando tiver, para poder inserir mesmo, né? Para poder pegar na mão deles, né? E precisa, Tati, precisa. Assim, foi 2 programas atrás, nós falamos sobre aquela mega operação do Rio, e a gente falou muito sobre essas questões até chegar naquilo ali. Isso, então, a gente trabalhou. Ontem saiu a reportagem do Data Favela, né? O Data Favela foi específico, foram entrevistados, não vou me lembrar exato, mas tá lá nas minhas redes, já postei hoje. O Data Favela, ele foi feito entrevistas com o pessoal que ele trabalha direto no crime mesmo, né? E então atua direto ali, e eu acho que 50 e poucos % sairiam do crime agora se tivesse uma oportunidade, né? Então a gente vê que às vezes é questão de falta de oportunidade mesmo, né? Às vezes é questão de não ter acesso. Não ter às acesso. Oportunidades. Não ter acesso. A gente é educada assim, né? A gente foi educada. Eu, na minha época, não tinha políticas públicas, né? Quando eu saí do ensino médio, eu fiquei batateando pra lá e pra cá. Aí eu fiz 3 vestibular, rodei nos 3 vestibular e fui indo pra caminhos que eu não pertencia, mas a vida me levou para aqueles caminhos, né? Porque eu fiquei sem estudar, eu fiquei sem colégio, eu fiquei sem fazer um curso, não tinha políticas públicas que nós temos hoje, né? Acesso ao Enem, ao ProUni e várias outras questões, né? Institutos federais, nunca, né? Então, assim, isso aí foi um modelo, né, que
de estrutura que eles criaram para ter mais servos, né? É. E olha onde tu. E mesmo assim, né? Olha aonde tu chegou. E tu sabe que esse ano, logo que o Sala Aberta começou, logo que a gente inaugurou, estreou, nós, professores, entramos em greve, né? E aí eu não queria participar da greve. E a Tati pegou e foi lá no meu calcanhar. Ela pegou assim no meu ponto fraco. Sempre. Ela pegou e disse assim: vamos pra greve, a gente vai poder fazer um monte de imagem, reportagem e tudo pro Sala Aberta. Eu, tá, pegou no meu neném, então vamos lá. E aí eu me vi num momento. Eu vou chegar nessa história porque eu quero te dizer aonde a tua história, primeiro, ela me chamou atenção, tá? E aí nós estávamos lá, eu lembro, fazendo grito e coisa nada, e trancando a rua e tal. E do outro lado estava acontecendo o South Summit. E aí passou um pessoal que estava ali, e alguém pegou e falou deles. E eu peguei e falei assim, mas a gente não pode falar deles, das pessoas, dos empresários, tá? Tipo assim, os almofadinhos ou alguma coisa assim. Eu disse, mas a gente não pode falar deles porque, assim, nós somos professores. Eles passaram por nós para chegar lá. Todos que estão lá passaram por nós em algum momento da vida, né? E o que a gente mais quer para os nossos alunos é que eles cheguem no topo, né? E cada um na sua profissão, na profissão que escolher, e eu quero que eles sejam, quem escolher ser empresário, que seja bem sucedido, né? Mas que, obviamente, que tenha consciência de todas essas outras coisas que a gente está falando aqui que são tão importantes. E ao mesmo tempo, eu me vi num momento, e eu sou muito crítica comigo, eu me vi num momento em que eu olhei para o outro lado e eu vi aquelas mulheres entrando, sabe, no evento, e eu me vi ali assim, e gritando e não sei o quê, e eu pensei assim, meu Deus, onde foi que eu errei? Olha onde é que eu fui parar, meu Deus do céu. Eu queria estar lá do outro lado. Eu me vi nesse momento olhando isso, sabe? E aí, eis que eu me deparo com a tua rede social, e eu vejo que tu foi parar lá dentro, né? Então, assim, me chamou a atenção porque me levou nesses momentos aí em que eu tive que pensar e refletir, né? Sobre quem é o aluno, quem é o empresário de hoje, que antes foi um aluno, quem é o meu aluno de hoje, que talvez vá virar um empresário ou qualquer outra profissão. E como que tu rompeu essa bolha, foi parar naquele lugar onde, enquanto eu tava daquele lado da rua, não sei se acho que vocês conseguiram entender, né? Enquanto eu tava daquele lado da rua, a maioria das pessoas que estavam comigo estavam olhando para aquelas pessoas com um olhar assim, tipo, ruim, sabe? Então, o South Summit, o primeiro ano que eu fui com ingresso social, né, Gurias? Fui com ingresso social. E aí eu disse, eu volto como speaker. E aquela força ali dentro de mim. E no outro ano eu voltei como speaker, né? Então, como eu sempre digo, quando eu falo... A minha mãe não gosta muito que eu toque nesse assunto. Porque tu foi ex-moradora. Mas todo mundo já sabe, sim, mãe. Mas acontece que tem alguém que ainda precisa escutar. É a tua vida, a tua história. É a minha vida, é a minha história. E aí eu digo, mãe, eu não tenho vergonha. Eu tenho vergonha das coisas que eu tive que fazer, enfim. Porque foi um processo dolorido. Na verdade, ainda é, né? Um processo dolorido, né? São feridas que demoram para cicatrizar. Então, assim, na rua, tu sofre violência, vários tipos de violência, né? Tu tem que aprender a conviver. Lá é um habitat diferente, né? E enfim, e aí quando eu volto como speaker e eu me vejo assim na telinha ali e eu vendo rodar para 55 países, eu disse assim, é poder tu levar a voz da mulher, né? A voz da mulher da favela, da empreendedora, daquela que não tinha voz, tu conseguir dar voz, sabe? Porque quando eu sempre digo, quando eu falo Sabão da Tinga, eu não tô levando a Tati. Não é Sabão da Tati, é Sabão da Tinga. Eu tô levando a Restinga comigo. Eu tô levando outras empreendedoras da comunidade, outros empreendedores também da minha comunidade. Por isso que eu digo, Márcia, quero replicar o meu modelo de negócio para outras comunidades, para que outras pessoas também consigam acessar e romper esses espaços. Hoje eu ajudo as gurias. Eu pego pela mão, vamos fazer um pitch, e eu ensino elas a fazerem pitch. E elas já participaram de outras acelerações, né, que são aportes financeiros de empresas privadas para conseguir captar recurso
pro negócio delas, né? Então a gente tem ali algumas empreendedoras também que participaram da Expo Favela, ficaram no top 20 também. Então é importante elas mandar, ai, Tati, a gente foi porque tu foi. Tipo assim, a gente criou coragem, né? Porque eu também tinha coragem, eu também tinha vontade, mas eu também não tinha coragem. E aí quando eu comecei não, eu vou me inscrever, quem sabe dá certo, né? Não, eu vou fazer, vou mandar lá um e-mail, vou preencher esse formulário aqui. E foi dando certo. Aí eles escolheram três empreendedores por voto popular. Eu fiz o meu pitch e o meu negócio ele foi escolhido. E poder falar, assim, sabe? E quando eu fui para Paris, assim, atravessar o oceano, né, gurias? Sim. Atravessar, quando eu vou fazer meu passaporte, né? E acontece tudo isso no meio do caminho, meu filho morre, né? E quando eu recebi o convite, meu filho ainda era vivo, ele foi o primeiro a saber. Ele gritou tanto, 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 sabe? Ele ficou tão feliz, né? E ele já estava fazendo planos, né? Mãe, traz um boné disso, uma camiseta daquilo, não sei o que, sabe? E aí, na minha viagem, tudo que eu olhava, eu via ele, sabe? Paris Saint-Germain, né, gurias? Aí o pessoal foi lá pro estádio, eu não fui, né? Acabei não indo. E aí tiraram foto, fizeram vídeo, um monte de coisa. E aí eu sabia que assim, nossa, eu consegui. Porque pra mim, né, como uma empreendedora, eu passava a dizer assim, ai, mas parece. Como é que eu falava, guria, isso aqui parece um área europeu. E as gurias, mas tu tá na Europa. Tu tá na Europa. Tipo assim, parecia que ainda não tinha. Te liga, tu tá na Europa, né? Tipo assim, um calorão. A gente pegou um verão intenso lá, né? É uma cidade que não tem. Eles são organizados pro inverno. Eles não têm ar-condicionado, são poucos lugares que tem. Os prédios são totalmente tombados pelo patrimônio histórico, então não tem ar-condicionado, não tem escada rolante, não tem elevador, não tem rampa. Eu sou uma mulher preta, periférica, portadora de deficiência física. E uns dias antes de viajar, eu tinha caído um tombo, meu joelho foi desse tamanho. E aí eu disse, vou de bengala, vou de muleta, vou de que tiver aqui, mas eu vou, né? E aí poder chegar lá e falar do impacto, né? Então, estar no South Summit, que foi para 55 países, né? Falar para 55 países, né? E agora, no ano de 2026, eu volto. Não sei se vocês já viram a rede social do South Summit. Eu volto com uma inovação da periferia. Tá ali os nossos vídeos. O vídeo já foi... Lançaram ontem de noite mais um. E volto já prestando serviço. Recolhendo os resíduos, né? Porque é um evento que se fala de inovação. É um evento de inovação social. É um evento que se fala de sustentabilidade. Então, não tem como não inserir a sustentabilidade, né? E inovar. Porque o inovar não é o digital, né? Eu sempre achava que inovação era tu ser digital, tu ser informatizada, mas não é. Inovação acontece dentro das comunidades também. Então... pessoal, a gente vai, infelizmente, chegamos no final, porque o tempo, infelizmente, passou. A gente podia ficar horas, né, conversando. Com certeza. Mas teremos, até porque a gente nem entrou no nosso assunto também, do 20 de novembro, mas eu acho que quem está assistindo também há de convir com a gente que foram exemplos que nós demos aqui de pessoas que, sim, romperam bolhas, venceram. Então, assim, é possível. E são pessoas que levam a bandeira da sua cor, da sua história, da sua família, para todo lugar onde vai. São pessoas que são mais do que a sua cor, a sua história, a sua família. São pessoas que são pessoas, né? Então, eu agradeço a tua presença aqui. Mais uma vez, os meus sentimentos pelo que tu tá passando, pelo que tu passou, pela perda do teu filho. E que bom que tu saiu das ruas, porque seria uma mente assim tão necessária debaixo de uma marquise, e agora te temos aí, né? Então, que o teu exemplo, ele toque todas as pessoas que estejam assistindo, as pessoas que tenham o prazer de te conhecer, e que tu multiplique isso, assim como eu sei que tu já vem multiplicando. É isso que eu desejo do fundo do coração. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, gurias. Agradeço pela confiança no meu trabalho. Vou estar sempre à disposição, as minhas redes sociais também, para vocês, né? E eu vou dizer que juntas a gente sempre vai ser mais forte, né? A gente caminha junto, a gente não compete.
a gente caminha junto cada uma. Eu acredito que a gente tem os propósitos, né, que são muito parecidos, que é sempre ajudar, empoderar, fortificar, fortalecer. E é para isso que eu tô aqui hoje, né? Para trazer um pouco da minha história. Não é vitimismo, tá, pessoal? Mais uma vez, é gratidão, né? É poder falar, né? O que Deus fez na minha vida e que também podem, né? Eu acredito que quantas pessoas vão estar escutando, de repente tem um familiar, né? Uma filha, um filho, um marido que pode estar passando por essa mesma situação, né? Então, eu tenho fé que lá no fim do túnel, lá sempre tem aquela luz, aquela estrela brilhando, né? E também tem que ter muita força de vontade, não é fácil. Cada vez mais difícil, né? E a gente vê que a população de rua, ela vem cada vez aumentando mais. Nem vou entrar nesse detalhe, tá, gurias? Porque já tá acabando. Fica para um próximo programa. Vai Bom, ter. vai ter Vou ter que vir falar, vai porque convocar. esse negócio aí de aluguel social para morador de rua, e isso aí vai rompendo o ciclo, alguém tá faturando, né? Então vamos deixar essa pergunta, né, pro próximo. E agradecer, então, um agradecimento aí muito especial aos nossos patrocinadores, que acreditam aí na força das histórias verdadeiras e no impacto que a educação tem, né, na vida dessas pessoas. A NC Story, Cunhas da Rê, Cunhas da Rê, Estúdio Alessandra Rocha. Isso mesmo, o estúdio da Kelly Boff é nossa nova patrocinadora também. A Hobby Clínica Pet Shop aí, né? Nossa clínica veterinária dos pets. E o nosso maravilhoso Caleb's Pastéis, né? Pessoal, aí, deu pessoal. aquela fome. Vamos lá fazer o Exatamente. pedido do Caleb's que não tem ruim, é? Posso falar o certeza. último? Pessoal, eu queria pedir para vocês nos doarem a matéria-prima nossa, é o resíduo do óleo de cozinha. Eu vi que vocês falaram ali no pessoal do pastel, né? Caleb's Pastéis. Caleb's Pastéis. Isso, A se turma do quiser. Caleb lá, a turma Olha é show de aí, bola. já Com- linkamos aqui, conhece, ó. Olha uma Marcinha conhece. Contribuir, Sim, sim. contribuir para que a gente consiga capacitar mais mulheres, né? Que a gente consiga fazer geração de renda e, principalmente, né, ajudar o impacto do meio ambiente. A gente consegue certificar as empresas também que nos doarem de uma forma correta, com certificado registrado direitinho pelo engenheiro, que são empresas que contribuem para o meio ambiente, né? E descartam resíduos de forma correta, de uma forma sustentável. A gente pode também, quem sabe, fazer uma parceria com os nossos produtos, né? A gente tem, e os nossos produtos são o nosso carro-chefe para que a gente consiga também fazer a geração de renda para elas, né? Então, e se tiverem óleo para doar, ponto de coleta que alguém queira estabelecer, a gente está à disposição. Olha aí, então. Maravilha. Fica Quer dar a dica um aí. recado final, Marcinha, nesse dia do conselheiro tutelar, minha amiga? Bom, pessoal, primeiramente, Tati, eu escutando você, porque hoje você é a nossa estrela, tá? Então, eu tenho certeza que cada espaço que você vai, que você participa, você leva esse projeto, você consegue, com certeza, entrar dentro do coraçãozinho de uma mulher, de uma mãe, e você tá transformando vidas. No momento que tu transforma a vida naquela mãe, naquela mulher, tu transforma a vida também do filho dela, tá? Quer dizer, pra ti, meus parabéns, admiração, muita mesmo, tá? E dizer também, pessoal, muito obrigada também, o Sala Aberta, pelo esse projeto maravilhoso. Eu vim conversando com a Tati e ela disse que quer levar vocês para lá, Opa. tá? Para vocês também Nós conhecer o vamos. espaço lá, Nós né? Dá uma hora para conhecer a fábrica. vamos. E hoje, o dia do Conselho Tutelar, né? Em atendimento hoje no Conselho era plantão, né? Então primeiro a gente tem que fazer o que é da nossa responsabilidade. A gente teve uma situação lá que precisou de uma intervenção do conselho e aonde uma professora disse para mim, que bom que é você que está me atendendo. E aí a gente consegue ver como a gente começa a criar, ser referência em muitos atendimentos dentro da região. Tá? E hoje, no dia do conselho, eu escutei essa professora me falar e eu vejo que a gente sempre está no caminho certo. A gente fazendo um pouquinho, todos os dias, plantando. Quem planta amor, vai colher amor. Ninguém planta algo diferente e quer colher, né? Então, dizer para vocês que cada um de nós aqui tem um pouquinho de uma história de vida e uma trajetória, tá? Parabéns para todas nós. Muito bem. Obrigada, Olha, muito com obrigada. com essa frase aí da Márcia, então acho que tá maravilhoso para nós fecharmos. Obrigada, gurias. Tati, tu és, assim, em nome de todas nós aqui, tu és gigante. Continua, conta conosco, vamos fazer parceria, vamos atrás do patrocínio. Galera do bem aí, ó, por favor,
curta, compartilha, comenta, entra lá nas redes sociais. Quer falar conosco, quer saber alguma informação, alguma pergunta, alguma dúvida que ficou sobre coleta, como faz, como se pode fazer parceria, um pouco do projeto da Márcia, da Horta, e vamos em frente aí, vamos fazendo essas parcerias que o mundo fica bem mais bonito. Tá, pessoal? Até o próximo Sala Aberta, então. Obrigada. Até a próxima.